Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Eu sou o amigo Max, este é um canal de apostas desportivas, onde falamos sobre prognósticos, tips, o que vocês querem chamar. Fazemos análise dos jogos do dia. Hoje estamos a gravar para domingo, dia 17 de agosto. Em relação a este sábado, como é que foi este sábado? Foi um sábado muito, mas muito chato. Olhando primeiro para os prognósticos que falamos aqui no dia de ontem, no Bom Dia Boas Apostas de ontem, basicamente veio o over 1,5 do Barcelona, não veio ambas marcam, tivemos uma expulsão do Mallorca logo a começar e depois logo a seguir uma segunda, não veio o gap nem o over 1,5 no Aston Villa Newcastle, veio o empate do Aston Villa, ou vitória, não veio o gap no Brighton Fulham, veio o over 1,5, veio o X2 do Fulham mesmo no fim, e acho que o Fulham fez uma exibição muito fraquinha, não consegui ver o jogo, veio o over 1,5 no Tottenham Burnley, veio a vitória do City, veio o gol em ambas as partes, ambas marcam e o over no Stuttgart Bayern de Munique, veio o Famalicão ao empate, não veio nem o over 1,5 nem o ambas marcam nesse jogo, veio o over 1,5 no jogo de vitória contra o Estoril e não veio o Benfica a marcar nas duas partes. No Telegram, em live, aliás, no dia de hoje, não veio a dobra dos overs, não veio a tripla dos gaps e veio a vitória dos favoritos. Não veio a dobra dos overs, falta um gol no jogo do Tondela Famalicão, não veio o gap porque falta um gol na primeira parte no jogo do Estrela contra o Benfica. E depois a dobra dos favoritos era Manchester City e Benfica para vencerem. Em relação a lives, entramos no jogo do Aston Villa Newcastle mal, trabalhamos mal a primeira parte, na segunda parte tentamos ir buscar o acima de um golo, a expulsão do Aston Villa não ajudou, fomos buscar a race 7, depois queimamos duas moedas em races mais com uma exposição diferente que tinham todo o valor, mas acabaram por não vir. Fomos buscar o over limit depois ao Tondela Famalicão, ou seja, aí veio. Fomos buscar três cantos do City na primeira parte, veio. Vamos buscar o over à frente, aliás, vamos buscar um gol do Estoril, veio. Fomos buscar o over à frente no Wolves Manchester City, veio. Ou seja, estávamos muito bem. Tentamos ir buscar mais um canto do jogo, mais dois cantos do Estoril, não veio. Fomos buscar o over à frente, veio no Stuttgart da Bayern. Fomos buscar o over à frente no Estrela Benfica, não veio. Fomos com meia stake na race 7 do Benfica, não veio, possivelmente a pior entrada do dia deste sábado. E fomos buscar dois cartões amarelos no jogo do Estrela Marítimo, no Estrela Benfica, e veio. Eu quando digo que foi um dia muito chato foi porque tivemos aqui altos e baixos, as prés não correram bem, algumas coisas definidas por pormenores. O jogo do Benfica foi um jogo muito fraco, muito fraquinho, e eu quero aproveitar aqui o vídeo também porque eu acho que foi um bocadinho mal interpretado no Telegram. Eu acho que ficou uma vibe estranha e aqui se calhar meia culpa para a minha parte. Eu entrei no over 1,5 intervalo, entrei na race 7 do Benfica ao intervalo também, uma stake no over 1,5 e meia stake na race do Benfica, e o Benfica não entrou nada bem. Eu expliquei o porquê da entrada na race, porque eu pensava ou achava que com o passar do tempo, com o 0-0 a estender-se, existia a probabilidade grande, pelo menos na minha cabeça, do Estrela ir baixando o bloco, e nessa altura nós já estávamos no mercado com odd valorizada e tinha um bocadinho de receio que saísse um canto entretanto e que perdêssemos o valor da odd. O que aconteceu foi que entrei com meia stake com um bocadinho de receio já nesse sentido, mas o que acontece é que o Benfica não entrou nada bem, o Estrela entrou muito bem, o Estrela é que podia ter feito o gol primeiro, o Estrela tem duas oportunidades logo no arranque da segunda parte, completamente absurdas, como não fazem gol. A segunda, eu até tenho dúvidas se ele estava mesmo em jogo ou não, e depois sai, lá está, num contra-ataque, acho que foi num contra-ataque, o penalti para o Benfica, e eu no Telegram escrevi, já não lembro como é que eu escrevi porque entretanto editei, mas foi algo do género, lá veio ele, penalti para o Benfica, e depois disse só assim mesmo este jogo, só assim mesmo neste jogo. Só estava a dar estrela. E aqui acho que foi um bocadinho mal interpretado. Eu quando disse que lá está ele, o penalti para o Benfica, não era que já estava à espera que tinha penalti para o Benfica, ou que seja de que maneira for. O que eu estava a querer dizer era, e por isso é que eu editei, porque acho que não foi bem interpretado nesse aspecto, era que da maneira como o jogo estava, só assim é que o Benfica conseguiria criar efetivamente uma oportunidade de gol, neste caso
na cobrança de uma grande penalidade. E o que é certo é que foi mesmo isso que aconteceu na segunda parte. A equipa do Benfica produziu muito pouco, podemos falar um bocadinho rápido sobre isso. Não percebo a falta de um total criativo que tanto se fala no Benfica. Quando tens o Prestério no banco, o Prestério para entrar tem que entrar sempre a 10. O Benfica em jogos fora, no campeonato, a jogar com 2 pontas de lança, em que um deles é o Ivanovic e o outro é o Pavlidis, em que nenhum deles faz muito bem um papel de falso 9, número 10. Cria-se um buraco muito grande. Por acaso hoje o Enzo e o Rios até demoraram a levar o cartão amarelo, mas são jogadores que estão expostos a isso, são jogadores que estão expostos a muitas faltas e depois tem que se fazer uma gestão nesse sentido. E depois o Lage meteu apenas como 10 o Barreiro depois, muito mais para a frente, o Preston entrou para a esquerda, tirou o Bacalhauzinho mais novo. Acho que eu não consigo perceber ainda a ideia que o Lage quer ter no Benfica, e o Lage já está no Benfica desde a época passada. Isso é um bocadinho estranho, mas pronto, acabou mesmo por não vir o over à frente, e depois entrar nos cartões, 2 cartões, foi pelo jogo estar muito partido, por essa ausência de meio campo, um bocadinho das duas partes, e um contra-ataque, uma bola assim, acabou mesmo por surgir praticamente 2 faltas em 2 contra-ataques, e que deram amarelos, ainda podia ter saído pelo menos mais um, mas é isto. Portanto, antes de arrancar, aliás, peço desculpa se alguém se sentiu um bocado ofendido, não tem nada a ver com isto. Estou a camisola do Sporting, sou efetivamente sportinguista, mas tenho algumas prioridades e acima está o dinheiro. Portanto, não, o gol do Benfica era bom para mim, portanto não era nada disso, simplesmente estava a constatar um facto de que naquele momento só assim é que o Benfica conseguia mesmo passar para a frente do marcador naquele momento específico do jogo. Se fosse, por exemplo, no final da primeira parte, onde o Benfica teve possivelmente os melhores 10 minutos do jogo, nos últimos 10 minutos da primeira parte, aí já seria um discurso um bocadinho diferente. Em relação, aliás, antes de ir para domingo, se gostam deste tipo de conteúdo de apostas esportivas, subscrevam o canal, comentem e metam um like, usem a caixa dos comentários para fazerem o que quiserem. Criticar-me a mim, criticar o Benfica, criticar o Estrela, criticar uma equipa que vos fez perder dinheiro, o Mourinho, o que for. Para elogiar-me a mim, elogiar o Benfica, elogiar o Estrela, elogiar a equipa que vos fez ganhar dinheiro, elogiar o Mourinho, façam o que vocês quiserem, mas usem e abusem, e metam um like e subscrevam, que há muita gente que vê os vídeos e não é subscrita. Portanto, Craque das Camisolas é quem me veste todos os vídeos. Big Mac 10 para 10% de desconto e portes grátis, o link está na descrição. MyBest e Bet7 também têm os links no Telegram, que é 100% gratuito, onde eu faço o acompanhamento live e partilho algumas apostas pré-live também lá. Aí sim, 100% gratuito, não há cá merdas. Se querem ter os prognósticos por escrito, aí sim, Patreon Tier 1. Se querem os prognósticos por escrito e acesso ao Discord, onde temos lá stream de jogos e onde tem lá uma comunidadezinha engraçada, Tier 2 do Patreon, o link está na descrição. Portanto, domingo é um dia um bocadinho estranho, porque é um dia com muitos jogos. Eu, se for aqui às minhas ligas, eu não sei se vocês conseguem ver, não. Às minhas ligas de domingo, temos 110 jogos para este domingo, temos sempre muitos jogos da taça inglesa, temos muitos jogos da Elite Series, temos muitos jogos da DFB Pokal, muitos jogos da Copa Itália, 2 jogos de Championship, 5 jogos da Liga Sueca, mas depois isto tudo espremido, eu só consegui, entre aspas, selecionar aqui 9 jogos, e há aqui 2 jogos que já estão um bocadinho fora do espectro natural destes campeonatos principais. Portanto, arrancamos com o Twente contra a equipa do PSV, e sinceramente este jogo só está aqui. É a segunda jornada da Liga Holandesa. A equipa do PSV venceu por 6-1 o Sparta Rotterdam na primeira jornada. A equipa do Twente perdeu por 1-0 contra o PEC Zwolle. Em relação ao que eu espero deste jogo, espero um jogo para golos. O mercado está mais ou menos bem precificado. Temos o over 2,5, 1.36, eu gosto. Temos o ambas marcam 1.48, eu gosto. E temos o golo em ambas as partes. Pronto, ainda não tenho aqui na Bet7. Deixai-me ir aqui à MyBest muito rápido. PSV Twente. Eu não sabia que o segundo nome do Twente é Twente Enschede. Tem para aprender. Portanto, temos o gol em ambas as partes a 1.40, algo que eu também acredito que possa acontecer. Aqui não vou falar muito mais, estamos a falar de uma pré-época do Twente que não foi nada outro mundo. Um dos jogos foi no Dragão, que até deu confusão, mas fez golos em praticamente todos os jogos. Acabou a temporada passada também a fazer bons jogos, e o PSV é o PSV, como se pode ver aqui. Os últimos 10 jogos são 10 vitórias, venceu, acho que isto foi Supertaça, exatamente, Supertaça holandesa, o Go Ahead Eagles, venceu o Sparta na primeira jornada, venceu todos os jogos amigáveis, incluindo aqui Atlético Bilbao, Elversberg, conhecida da Bundesliga 2, e o Union Saint-Gilloise.
e acabou a época passada, como toda a gente sabe. Portanto, Dinamarca, temos um Veio contra Midtjylland. Aqui a equipa do Veio perdeu aliás, não ganhou 3 dos 4 jogos da Liga Dinamarquesa, venceu a equipa do OB Odense por 4-0 em casa. Eu trouxe este jogo para aqui para falar aqui dos mercados dos overs também, mas para não deixarem de parte aqui ou terem algum cuidado em trabalhar a vitória do Midtjylland, e eu prefiro em detrimento trabalhar a vitória do Midtjylland e buscar aqui golos. O Veio dentro de portas principalmente. Se olharmos aqui para os jogos em casa, dentro de portas tem apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos, tem 4 empates e 4 vitórias. Aqui o que eu realço mais, apesar de sofrerem também bastantes golos, não sofreu do Odense, mas sofreu do Randers, sofreu do Sonderski, sofreu do Silkeborg, sofreu do Viborg, sofreu do Aalborg, sofreu do Aros, sofreu do Brøndby, mas é uma equipa que em casa faz golos com regularidade. Fez 4 golos ao Odense, marcou ao Randers, marcou ao Sonderski e por aí fora, como vocês conseguem ver aí. Do lado do Midtjylland, fora de portas, também nos últimos 10 jogos marcou em 9, obviamente vamos ir buscar aqui jogos amigáveis e jogos da época passada, mas sofreu também em 9 dos últimos 10 jogos, apenas não sofreu contra a equipa do Aros. Em relação ao que eu espero deste jogo, espero um jogo para over, espero um jogo em que as duas equipas marquem golo e espero um jogo para golos em ambas as partes. Eu também realço aqui um bocadinho a cautela que vocês devem ter em relação ao odd do match odds do Midtjylland pelo último jogo do Midtjylland. O Midtjylland teve a rodada da Liga Europa, portanto tenham atenção a isso, é jogo a meio da semana. É verdade que a equipa do Midtjylland conseguiu fazer uma rotação, conseguiu fazer uma gestão na segunda parte, mas ainda assim não houve tanto tempo a preparar o jogo, não houve tanto tempo para recuperar para o jogo, portanto tenham sempre um bocadinho de atenção. Portanto aqui, over 2,5 a 1.50, o ambas marcam a 1.50 e o gol em ambas as partes a 1.50 também, portanto temos as odds todas iguais. Em relação à Premier League, temos 3 jogos da Premier League, 4 jogos do Tugão, e o primeiro é o Chelsea Crystal Palace às 2 da tarde. Em relação ao Chelsea, estamos a falar de campeão do mundo, o último campeão do mundo, o único e primeiro campeão do mundo nestes moldes que tivemos este ano, com fase de grupos, com rondas a eliminar. O Chelsea bateu a equipa do PSG por 3-0. Estou aqui a encher um bocadinho de chouriço enquanto estava aqui a buscar a transfer market das duas equipas. Do lado do Chelsea, saídas mais sonantes, saiu principalmente Madueke para o outro lado da segunda circular de Londres para o Arsenal. Saiu Petrovic, guarda-redes, que não era titular. Saiu o Desbury Hall, que é um jogador que eu gosto, mas não era titular do Chelsea. Saiu o João Félix também, não era jogador titular do Chelsea. E depois entrou João Pedro, que é um incremento incrível à equipa inglesa. Jamie Gittens, eu não sei que tipo de espaço é que o Gittens pode ter aqui no Chelsea. Jorelato, gosto muito, mais Liam Delap. Depois ainda tem aqui a chegada também do Estevão ou do Estevão, mas eu não sei até que ponto é que iremos ter aqui também minutos para o Estevão, como deve ser num contexto de Premier League, pelo menos numa primeira fase. Em relação ao Crystal Palace, o Crystal Palace perdeu. Rob Holding basicamente foi o jogador mais conhecido que a equipa do Palace perdeu, mas também não foi buscar praticamente ninguém. Foi buscar o Sousa ao Ajax por 2 milhões, lateral, e o guarda-redes, o Walter Benítez. Em relação à última época, como é que as duas equipas acabaram? O Palace acabou a época muito, mas muito bem. Não tem qualquer derrota nos últimos 10 jogos. Venceu a Supertaça Inglesa ao Liverpool. Venceu a FA Cup ao Manchester City. Portanto, é um final de época completamente incrível da equipa do Crystal Palace. Do lado do Chelsea, também não acabou muito mal. Tem um lugar garantido na Liga dos Campeões a partir da Premier League e foi campeão do mundo de clubes, sendo apenas uma derrota contra a equipa do Flamengo em toda a competição. Em jogos amigáveis venceu o Leverkusen e venceu também o AC Milan. Há de facto um crescendo deste Chelsea nestes anos em que eles têm 57 mil jogadores no seu plantel, mas há aqui um crescendo porque o Maresca olha pouco para a quantidade, olha para a qualidade, trabalha só com 20, 25 jogadores, ele próprio já falou isso. Portanto é só estranho o Chelsea contratar muitos jogadores, porque depois o Maresca saca quem quer. Portanto é uma espécie de uma maravilha, digamos assim. E o Chelsea recebe agora em casa a equipa do Palace. Eu vou dizer exatamente o mesmo que disse o Liverpool ontem e no jogo da Supertaça. A odd do Chelsea está 1.57.
Eu não gosto nada desta do Chelsea, é verdade, eu disse, o Chelsea melhorou muito, mas o Palace é uma equipa super, super perigosa em qualquer jogo. Um, complicou muito a vida do Liverpool, venceu a Supertaça, venceu a FA Cup ao City no ano passado, vem de uma série absurda de jogos sem perder, tem jogadores muito bons para o nível do Crystal Palace, não mexeu praticamente nada na equipa, e eu tenho muito, ou teria muito cuidado em trabalhar aqui a favor do Chelsea neste jogo, pelo menos em pré-live. Obviamente que depois se vemos o jogo em live, se vemos o Chelsea ir para cima com espaço, sem deixar o Palace ganhar as segundas bolas, sem deixar espaço para o Palace, pode haver a oportunidade de trabalhar a vitória do Chelsea, mas pelo menos em pré-live eu teria muito, mas muita atenção. Temos um over 2,5 a 57, temos o ambas marcam a 1.63, temos o gol em ambas as partes a 1.60, para mim são tudo odds mais ou menos justas, e eu tenho aqui um bocadinho de receio de trabalhar este jogo. O que é que eu vou dizer para este jogo? Somente o under 4,5 para uma equipa pragmática como o Palace, como primeira jornada da Premier League, eu não desgosto a 1.22, ou seja, aproveitar aqui a especulação dos overs, tendo em conta o jogo da Supertaça que ficou 2-2, para ir tentar buscar aqui um under. O under 3,5 está 1.56 também pode ser interessante, mas se vocês quiserem jogar aqui um bocadinho mais pelo seguro, under 4,5 1.21 parece um modo mais ou menos interessante. E eu teria muito cuidado em trabalhar mesmo aqui a favor do Chelsea. O mais de 1,5 para o Palace, o handicap mais de 1,5 para o Palace, 1.52, também gosto bastante, que basicamente o Palace pode perder, pode vencer, pode empatar, e pode vencer, pode empatar e pode perder por um golo. Parece muito interessante a 1.53. E é isso. E acho que eu não fugia muito daqui. O under e o handicap a favor do Palace. Acredito mesmo que seja um jogo difícil para o Chelsea. Até não me surpreendia se vencesse o jogo, mas eu teria muita cautela neste jogo. Em relação ao segundo jogo, temos o Nottingham Forest contra a equipa do Brentford. Em relação à equipa do Brentford, logo à cabeça perderam Thomas Frank, o treinador, para a equipa do Tottenham, que venceu hoje por 3-0, e a equipa do Nottingham Forest, do português Nuno Espírito Santo. E a equipa do Nottingham Forest, do treinador Nuno Espírito Santo, perdeu Elanga para o Newcastle, perdeu Danilo, o médio, também para o Botafogo. E basicamente, perdeu Matt Turner também, mas basicamente não mexeu-me assim tanto na equipa. Obviamente que Elanga é uma baixa importante, mas também entrou Hutchinson, que é um excelente jogador que veio do Ipswich, que fez uma época muito interessante. O Nedói, que andou nas bocas de muita gente também no Bolonha, foi para a equipa do Nottingham Forest. O McAtee do City, que perdeu espaço, entrou também na equipa. E depois entrou o Igor Jesus e Jair Cunha do Botafogo também na equipa de Nuno Espírito Santo. Nunca foi uma equipa que me inspirava muito a nível de futebol jogado. Fez uma classificação completamente surreal na época passada. Agora apareceu o Jota Oliveira sempre a dizer surreal. Mas nunca foi uma equipa que me puxasse. Daí eu achar sempre que o Nuno... posso estar enganado, obviamente, mas o Nuno não tem um perfil para dar um salto acima de uma equipa deste género, ou seja, fez uma época extraordinária, mas eu prefiro um treinador como o Marco Silva, ou como, apesar de hoje o Fulham também não jogou um piso, mas um treinador que tente fazer alguma coisa, do que seja um treinador demasiado pragmático. E normalmente estes treinadores assim têm algumas dificuldades depois em equipas grandes, porque são obrigados a vencer praticamente todos os jogos, e a abordagem a esses jogos teria de ser feita de maneira diferente. Em relação ao Brentford, perdeu o treinador Thomas Frank, perdeu Brian Mbeumo para a equipa do Manchester United, perdeu Norgard para a equipa do Arsenal, e ainda perdeu Flecken na baliza para o Leverkusen. Entrou o Atará da Premier League também, do Bournemouth, entrou o guarda-redes Kelleher, o segundo guarda-redes do Liverpool, entrou Milambo e Kayode, os jogadores do Feyenoord e Fiorentino. Kayode, quem joga FM, adora certamente. Portanto, muitas alterações do lado do Brentford. Perdeu uma das maiores mais-valias da equipa, aliás duas, o treinador e Brian Mbeumo para a equipa do Manchester United. E a nível de mercado temos um Not Forest a 2.10, Brentford a 3.70, over 1,5 1.30, over 2,5 a 2, ambas marcam a 1.80 e o golo em ambas as partes a 1. Qualquer coisa deve andar à volta de 1.75. Aqui, mesmo depois de eu ter falado do pragmatismo do Forest, o Forest acabou a época a perder 1-0 apenas com o Chelsea, ainda assim eu prefiro falar-vos aqui, especular um bocadinho no over 1,5 1.30,
do que falarmos em unders. Temos over 1,5, 1.30 de um Brentford que eu não conheço. Se fosse um Brentford do ano passado, eu adorava esta odd. Como não é o Brentford do ano passado, e eu não sei se adoro esta odd, eu dizer que vou especular sobre este over. Estamos a falar Premier League, estamos a falar de jogadores com muita qualidade, estamos a falar de uma primeira jornada, não há pressão de classificação, não há pressão de lado nenhum, basicamente são só jogadores a querer mostrar, a querer jogar. Temos um Forest a jogar em casa, perdeu com o Chelsea, mas empatou com o Leicester, marca golos, sofre golos com regularidade também, portanto é uma equipa mais ou menos interessante para fazer pelo menos um golo. E a equipa do Brentford, mesmo não sendo a equipa do ano passado, é uma equipa que, dependendo da filosofia que o treinador tiver, poderá fazer aqui golo também. Portanto, não me admirava nada este jogo ficar empatado, por exemplo, mas pelo menos a uma bola não me chocava. Portanto, eu digo e volto a repetir, vou especular no over 1,5 neste jogo, apesar de não ter conhecimento da equipa do Brentford, parece uma linha demasiado alta para um jogo com características de Premier League numa primeira jornada. Em relação ao último jogo da Premier, temos um United Arsenal, temos Victor Gyökeres contra Ruben Amorim, e temos um United a 3.81, Arsenal a 1.91, over 1,5 1.25, over 2,5 1.80, ambas marcam 1.70 e o golo em ambas as partes a 1.75. Em relação às entradas e saídas de cada equipa, a equipa do Arsenal e a equipa do Manchester United reforçaram-se muito, muito bem. Do lado do Arsenal, já falei há um bocadinho, entrou Victor Gyökeres, entrou Norgard, que falamos há pouco, entrou Zubimendi, entrou Madueke, que falamos há pouco também, entrou também Mosquera, que não será titular à partida pelo menos, mas irá ter também alguns minutos, e perdas significativas, basicamente não teve ninguém. Jorginho já não tinha espaço no 11, Tierney já não tinha espaço no 11, Thomas Partey já não tinha espaço no 11, não Tavares também não, e basicamente foi por aí que a equipa do Arsenal perdeu alguns jogadores, perdeu um bocadinho de profundidade nesse sentido, perdeu também o Tomiyasu, perdeu um bocadinho de profundidade nesse sentido, mas incrementou muita qualidade, e é quase o ano do puta que pariu Arsenal. Se não é agora, foda-se, também já chega. Do lado do Manchester United, já se sabe também, fala-se muito, saiu Rashford por empréstimo, saiu Lindelof, saiu Christian Eriksen, Johnny Evans, eram jogadores que já não tinham, ou o espaço que tinham se calhar já era a mais. O Rashford saiu por motivos um bocadinho diferentes, mas entrou Mateus Cunha, Brian Mbeumo e Benjamin Sesko do lado do Manchester United. Renovou mesmo toda a frente de ataque da equipa do Manchester United. Não se fala de Baleba, fala-se de Donnarumma ou de outro guarda-redes para substituir Onana. Portanto, são duas equipas que entram aqui nesta nova Premier League, nesta nova temporada, em modo reforçadíssimas máximas. Eu, entretanto, estou aqui a fechar jogos sem querer. Onde se reforçaram muito, mas muito mesmo. Deixa-me ir aqui só buscar aqui o jogo outra vez, que eu fechei esta merda toda. Achei no Tugão, mas isso eu já vou ver. Portanto, a nível de mercado, eu espero sinceramente, como é a primeira jornada, eu vi os jogos amigáveis do Manchester United, praticamente todos, vi o West Ham, vi Bournemouth e vi o jogo do Everton. Do lado do Arsenal, vi o jogo do Villarreal, não vi o jogo do Atlético onde o Gyökeres marcou. E são duas equipas a atacar bem, são duas equipas com muitos jogadores, são duas equipas que incrementaram qualidade, são duas equipas que têm que arrancar o campeonato com um bom resultado, porque senão começa-se logo a levantar aqui algumas questões. O City venceu, o Liverpool venceu, portanto não há desculpas, entre aspas, para essas equipas não quererem vencer o jogo. Temos o modo Arsenal 1.90, parece-me sinceramente um bocadinho à queima. Se nós olharmos aqui ao head-to-head, no ano passado a equipa do Arsenal venceu um jogo, mas depois empatou na FA Cup e empatou em Old Trafford, e a equipa do Manchester não era o que é agora, não estava trabalhada como está agora. E a equipa do Arsenal também, obviamente, que agora tem mais jogadores e mais qualidade à partida no papel do que tinha na temporada passada. Portanto, eu aqui vou falar de três mercados de golos, over 1,5 a 1.25, o ambas marcam a 1.71 e o golo em ambas as partes a 1.75. São as calls, na minha opinião, que valem no United Arsenal. Se estivéssemos a falar num jogo, numa segunda volta, numa 31ª, 32ª jornada, poderíamos ter aqui um bocadinho de risco, poderíamos ter aqui um bocadinho de cautela, porque se calhar um empate para o United não era mau. Havia aqui o fator decisivo de classificação, de uma qualificação para uma competição europeia, algo do género. Sendo primeira jornada, sendo o City
já venceu, o Liverpool já venceu, o Chelsea joga antes, já pode ter vencido também, o Tottenham venceu também, portanto há uma necessidade destas equipas, das duas equipas entrarem bem e acredito que dividem o jogo e que vão para cima quando tiverem de ir, portanto over 1,5 ambas marcam e gol em ambas as partes. No Tugão, e o Tugão foi um dos jogos em que eu apaguei daqui, sem necessidade nenhuma, um bocado burro, temos um Rio Ave Nacional, apitado pelo meu amigo Cláudio Pereira. Sim, ele agora é meu amigo porque vai entrar, ou entrou, aliás, já foi gravado o Feira dos Três com o Cláudio Pereira. Eu depois falo quando sair, mas eu não vou ver o jogo. Temos um Rio Ave contra a equipa do Nacional. O Rio Ave ainda não jogou esta temporada. Estarei maluco. O Rio Ave não jogou esta temporada? Ainda? Estava a confundir. Obviamente, ainda não jogou, não é? Acabaria de jogar. Mas pronto. O Rio Ave. É o quê? O Rio Ave joga contra a equipa do Nacional da Madeira. A equipa do Rio Ave que perdeu contra o Al Nassr por 4-0 num jogo amigável. Acabou a temporada passada com 3 jogos sem perder. Eu tenho a ideia que o Rio Ave volta a jogar. Deixem-me só ter a certeza. Volta a jogar em Vila do Conde depois de... Certo? Adoro estes sites. Quero ter uma puta de uma informação que me esqueci de ver. Boa. Adoro estes sites. Foda-se. Como eu gosto destes sites. Esta é dos arcos, diz o SofaScore. O Rio Ave volta a jogar em casa novamente depois dos stresses que teve no estádio no ano passado, e o Nacional, depois de perder a primeira jornada do campeonato por 2-0 contra a equipa do Gil Vicente, volta agora a poder fazer pontos. A nível de mercado, temos um Rio Ave a 2,25, temos um Nacional a 3,19, over 1,5 1,33, over 2,5 a 2,0, temos o ambas marcam 1,79 e temos o gol em ambas as partes. 1.80. Em relação ao Rio Ave, o que é que eu espero deste jogo? Aliás, fator casa do Rio Ave, eu acho mesmo que o Nacional, eu gosto muito do treinador nacional, simpatizo muito o treinador nacional, acho que o Nacional não joga tão mal quanto isso, mas tem um plantel muito, muito fraquinho para um nível médio da Primeira Liga, e acredito que vai andar ali a lutar com os AVS da vida, com os Estrelas da vida, sim, porque eu acho que o Estrela também vai andar por lá, e depois mais uma outra equipa que poderá cair nessa luta. Portanto, a minha única call neste jogo, não vou falar dos overs, porque eu também não sei que tipo de Rio Ave é que vamos ter aqui. Tivemos um Rio Ave relativamente over no final da temporada passada, mas 1x, o Rio Ave a não perder amanhã em Vila do Conde a 1.36, parece-me muito, mas muito interessante. Em relação ao Santa Clara Moreirense, temos um Santa Clara que veio agora de jogar uma qualificação para a Conference League contra a equipa do Larne, empatou a 0 depois de vencer por 3-0, foi um jogo super tranquilo, super de gestão, não se teve de chatear, o Larne não criou praticamente perigo nenhum, e isso ajudou imenso. A equipa do Moreira venceu a primeira jornada em casa contra a equipa do Alverca, e o Santa Clara perdeu por 3-0 em Famalicão. Temos um Santa Clara a 1.91, odd baixíssima na minha opinião no Tugão. Moreirense a 4.50, over 1,5 1.57, over 2,5 a 2.86, ambas marcam a 2.40 e o golo em ambas as partes a 2.47. A única coisa que eu vou falar neste jogo que para mim tem efetivamente valor é um golo do Moreirense a 1.80. Temos o Moreirense que fez 3 golos, 2 golos, aliás, contra a equipa do Alverca. Temos um Santa Clara que defensivamente pecou imenso contra o Famalicão num jogo pós-Europa. Tem novo jogo pós-Europa agora. Joga em casa, é verdade, mas ainda assim eu não tenho gostado assim muito do Santa Clara. E um golo do Moreirense pagar a 1.80 nestas circunstâncias parece-me muito, mas muito interessante. Eu fugiria a 7 pés da vitória do Santa Clara, fugia se calhar ao over 2,5, ao ambas marcam, mas ao golo do Moreirense eu gosto imenso a 1.80. Se quiserem jogar aqui um bocadinho entre aspas pelo seguro e achando que o Moreirense não marca, mas também não perde o jogo, o X2 a 1.83 também me parece muito, muito interessante. Em relação ao Alverca Braga, temos o Alverca, uma das equipas com menor média de idades no campeonato. Aliás, no campeonato é certamente, pelo menos no 11,
E é uma das equipas com menores médias de unidades na Europa, tem que ser. Eles jogaram o último jogo com uma média de 20 ou 21 anos, algo surreal. Temos o Alverca a 5, Braga a 1.60, temos o over 1,5 1.30, over 2,5 1.95, ambas marcam 1.97 e o golo em ambas as partes não temos ainda na Bet7. Temos um Alverca recém-subido da segunda Liga, perdeu a primeira jornada por 2-1 contra a equipa do Moreirense, mas fez um golinho fora de portas, e o Braga venceu a primeira jornada contra o Tondela por 3-0 e não tem ainda qualquer derrota em jogos oficiais. Tem sido um Braga um bocadinho mais over do que nos primeiros jogos contra o Levski Sofia na primeira eliminatória da Liga Europa, e temos um Alverca que fez uma boa réplica contra o Moreirense, apesar de ter perdido o jogo. O Alverca tem aquele projeto todo com aquele investidor, com aqueles investidores, uma equipa muito jovem, uma equipa que, se for bem trabalhada, pode ser muito interessante. Esta Alverca pode ser aqui uma espécie de um Famalicão 2.0 há uns anos para cá. E temos um over 1,5 1.30 em jogos do Braga. Eu irei estar lá sempre, nem que seja só e apenas pela qualidade. E quando joga contra uma equipa jovem, contra uma equipa que também se quer mostrar, joga em casa o primeiro jogo, parece-me muito interessante este over 1,5. Parece-me também interessante o ambas marcam a 1.97, e eu fugiria também de relembrar que o Braga vem de ressaca europeia, apesar de também ter feito um jogo relativamente tranquilo, onde venceu o primeiro jogo e estava a vencer 2-0. A equipa do Clube ao intervalo, portanto a segunda parte também foi de gestão, mas volto a repetir, estamos a falar de equipas que têm menos preparação para o jogo, têm menos tempo de recuperação, e isso faz algum peso. Obviamente estamos ainda no início da temporada, mas faz sempre algum peso. Joga em casa do Alverca, um jogo às 6 da tarde, pleno dia, solzinho, a equipa do Alverca miúdos a quererem se mostrar, é uma equipa com qualidade também, e acredito que façam pelo menos um gol. Também tenho sérias dúvidas que o Braga fica a 0, portanto, over 1,5 1.30, ambas marcam 1.97, para mim são odds com valor. E entramos no último jogo do campeonato este domingo. O Sporting recebe a equipa do Arouca a pagar 1.25, Arouca a 10-10, recebe em Alvalade, já está confirmado. Falava-se, ou chegou-se a dizer que no início, antes de começar a temporada, que o primeiro jogo e se calhar o segundo jogo do Sporting em casa iriam ser jogados no Jamor. O Sporting pediu para o primeiro jogo do campeonato ser jogado fora, para tentar jogar em casa, e efetivamente conseguiu. Vamos ter relevado de novo em Alvalade, portanto, muitas escorregadelas se esperam no campo do Sporting no dia de amanhã. Temos o Sporting 1.25, Arouca a 10-10, over 2,5 1.47, ambas marcam 97, golo em ambas as partes. A Bet7 está-me a trollar. Está-me a trollar e eu a ver. Está-me a trollar e eu a ver. Um gajo quer aqui falar de mercados. E a Bet7 às vezes tira, às vezes mete. Tem que ir à MyBest. É uma casa muito boa. Já tem, eu costumo fazer isto na Bet7, que é mais fácil para mim. E agora encontrar o Sporting Arouca. Está aqui, Sporting Arouca. Ambas as partes. E o golo em ambas as partes a 1.47. O que é que eu posso esperar deste jogo? Aliás, antes disso, o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei do jogo do Sporting de Casa Pia? Não gostei da finalização do Sporting. Acho que o Sporting tinha condições de fazer muito mais golos contra a equipa do Casa Pia. Gostei da pressão, gostei das linhas de pressão, gostei da saída em contra-ataque, gostei do jogo entre linhas do Pote, do Trincão. Gostei muito do jogo de Sporting contra o Casa Pia e adorei o jogo do Arouca contra o AVS. Este faz-me lembrar o Arouca com o Morrica, com o Cristo Gonzalez, com essa equipinha que o Arouca fez há 2 épocas. Fez-me lembrar muito isso, a equipa do Arouca contra o AVS. Agora, será que foi tudo mérito do Arouca? Foi de mérito do AVS? Eu odiei o jogo do AVS ontem contra o Casa Pia, foi mesmo muito fraquinho ontem, na sexta-feira, mas o Sporting acaba por ter aqui uma boa prova como segunda jornada num jogo em casa. Recebe o Arouca, 1.25, sinceramente. Normalmente estes jogos do Sporting está 1.10, 1.15, parece-me modo justa pelo que o Arouca produziu no jogo contra o AVS, mas eu não me iria expor um bocadinho aí. Eu acho que para mim é uma boa oportunidade, tendo em conta as oportunidades que o Sporting criou contra o Casa Pia. Teremos à partida, pelo menos eu espero, do que vi do AVS, um Arouca com boco aberto, a dar mais espaço entre linhas, o Casa Pia não deu tanto, portanto espero um jogo para golos. Portanto, os únicos 2 mercados que eu vou falar aqui é o golo em ambas as partes a 1.47 e o Sporting para marcar nas 2 partes a 1.80. São as 2 odds que eu gosto mais deste jogo em Alvalade. Espero uma vitória do Sporting, mas com o Arouca também a criar perigo e a criar situações de golo. Eu vou tentar ver, eu amanhã vou passar o dia fora, vou passar o dia
com a família da minha namorada. Espero acompanhar o jogo do Arsenal contra o Manchester United, tenho muita curiosidade sobre esse jogo, e depois espero acompanhar o jogo do Sporting contra o Arouca. Portanto, se tivermos entradas live amanhã, serão apenas nestes 2 jogos. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí até ao fim. É novamente um vídeo com mais de 30 minutos, com apenas 9 jogos. Muito obrigado. Se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me imenso, e que domingo seja um bom dia. Como é que é? Com boas apostas.